Nesse vídeo de hoje, eu quero falar sobre o julgamento da ADI 6309, que versa sobre aposentadoria especial de várias categorias. Eu quero mostrar para vocês o andamento, mostrar para vocês quando foi devolvido o processo para incluir na pauta de julgamento novamente. E quero mostrar para vocês também os votos dos ministros que votaram a favor e também que votaram contra. Trata-se do tema 6309, essa ADI, essa ação direta de inconstitucionalidade. Esse processo foi proposto em 2020 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, a CNTI. E esse processo teve o início do julgamento. Eu quero mostrar para vocês justamente esse início do julgamento. Porque no começo teve um pedido de destaque. Depois esse pedido de destaque foi cancelado. Eu quero mostrar para vocês nesse vídeo todo esse andamento para vocês entenderem e entenderem também da importância desse tema ser julgado no plenário presencial. Vejam só. Esse processo, ele teve o início do julgamento. E teve o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator desse processo. O ministro Luiz Roberto Barroso votou contra os contribuintes. Ele entendeu, aqui está o seu voto, ele entendeu que essa ação direta de inconstitucionalidade deve ter seu pedido julgado improcedente. E ele mostra aqui, conclusão. Ele verificou aqui o processo todo. Esse voto dele tem 33 laudas. Eu vou mostrar para vocês só o final, que diz o seguinte: assim, não há vício de inconstitucionalidade no artigo 26, parágrafo 2º, do inciso 4º da Emenda Constitucional 103 de 2019. Aí ele vem aqui com seu voto. Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados nessa ação direta, declarando-se a constitucionalidade dos dispositivos impugnados. O ministro Luiz Roberto Barroso entende que não deve mexer na Emenda Constitucional 103 de 2019. Aí mostra aqui, proponho a fixação da seguinte tese de julgamento. Não ferem cláusula pétrea os dispositivos da Emenda Constitucional 103 de 2019 relativos ao regime geral da Previdência Social. Estabelece a idade mínima para aposentadoria especial por insalubridade. Aí mostra que o artigo 19, parágrafo 1º, inciso 1, vedam a conversão de tempo especial em comum. Modificam a forma de cálculo dos proventos de aposentadoria especial por insalubridade. É como o voto, ou seja, ele entende que tudo isso está correto. Que essas vedações trazidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019, está tudo correto. Mas teve o contraponto do ministro Edson Fachin, e ele traz aqui, vou mostrar para vocês também só o voto do ministro Edson Fachin, só a parte do voto. Ele traz um questionamento, diverge do ministro Luiz Roberto Barroso, traz uma divergência de 7 laudas, mas ele mostra aqui, vou mostrar para vocês aqui só o final do voto dele. Sem prejuízo de voltar a apreciar esse tema, quando da devolução do pedido de vista pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski, porque nessa ocasião desses votos, o ministro Ricardo Lewandowski ainda fazia parte do quadro do STF, e almejando que essas considerações possam modestamente contribuir para o voto que Sua Excelência trará, divirjo do ministro relator para julgar procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade do inciso 1º do artigo 19, do parágrafo 2º do artigo 25 e do inciso 4º do parágrafo 2º do artigo 26, todos da Emenda Constitucional 103
de 12 de novembro de 2019. É como voto. Esse foi o voto de divergência. E esse voto, ele foi acompanhado pelo voto da ministra Rosa Weber, que ainda fazia parte do quadro do STF, e ela acompanhou a divergência, acompanhou o ministro Edson Fachin. Quem acompanhou o ministro Luiz Roberto Barroso foi o ministro Gilmar Mendes, como vocês podem ver, acompanha o relator. Ou seja, temos 2 votos a favor dos contribuintes e temos 2 votos a favor da emenda constitucional. O ministro Dias Toffoli, que havia pedido destaque nesse processo, ele cancelou seu pedido de destaque. E o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas. O ministro Alexandre de Moraes ainda não votou nesse tema. Ele pediu vista, que eu vou mostrar para vocês agora o andamento, com esse pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Dias Toffoli, que havia pedido destaque nesse processo. Veja só, o ministro Alexandre de Moraes, ele pediu vista nos autos no dia 13/5 de 2024 e ele devolveu logo em seguida. No dia 24/6, ele devolveu os autos para julgamento. Porém, do dia 24/6 até a presente data, não entrou na pauta de julgamento ainda esse processo. Não sabemos que dia entrará na pauta de julgamento, mas eu vou mostrar para vocês também o pedido de destaque aqui do ministro Dias Toffoli, porque o ministro Dias Toffoli, ele havia pedido destaque nesse processo para a conversão para o julgamento presencial. Porque como esse tema está sendo julgado no plenário virtual, o ministro Dias Toffoli pediu destaque para julgar no plenário presencial. Porque o pedido de destaque é justamente para mudar do plenário virtual para o plenário presencial. Porém, o ministro Dias Toffoli pediu destaque nesse processo no dia 4/7 de 2023, como vocês viram aqui, dia 4/7 de 2023. Mas no dia, se eu ver precisamente aqui, mas no dia 17/4, ele cancelou seu pedido de destaque. Ou seja, continua o processo para o plenário virtual. O que acontece agora? Um outro ministro pode pedir destaque nesse processo, para que esse processo seja julgado no plenário presencial. E eu mostro para vocês da importância desse tema ser julgado no plenário presencial. É justamente por isso aqui, o que vocês podem analisar aqui. Vários amigos da corte pediram ingresso nesse processo. E esses amigos da corte só podem manifestar realmente de forma mais contundente se esse tema for julgado no plenário presencial. Vejam só quantos amigos da corte pediram aqui. Olha, requer ingresso no feito na condição de amigos da corte a Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas, o Sindicato dos Eletricitários de Furnas, o Instituto de Previdenciário, o IEPREV, a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público, a Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica. Eu vejo mais aqui. Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, o IBDP. A Federação Nacional dos Médicos. Todos esses pedidos, por entenderem ser presentes os requisitos para que eles se manifestem como amigo da corte. E na ocasião, o ministro relator, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, deferiu o pedido dessas entidades para ingressar no feito na qualidade de amigos da corte. Mas só tem alguma efetividade
se esses amigos da corte puderem apresentar debate nesse processo. Por isso a importância desse tema ser julgado no plenário presencial. Esperamos que um outro ministro peça vista nesses autos para que esse tema seja julgado no plenário presencial e esses amigos da corte, como eu mostrei para vocês, possam apresentar manifestações, apresentar sustentação oral nesse tema. Porque, pessoal, é um tema de suma importância, como vocês viram o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele quer que esse tema seja julgado e declare a constitucionalidade tanto da lei, da emenda constitucional, como dos dispositivos de lei. E se for julgado no plenário virtual, não terá debate, não terá transparência no julgamento. Essa aqui é a grande realidade. Estamos aguardando o voto favorável do ministro Alexandre de Moraes. Estamos aguardando também o voto favorável do ministro André Mendonça, nesse tema aqui. Edson Fachin já votou. Estamos aguardando também o voto favorável da ministra Carmen Lúcia. E esse voto já está computado da ministra Rosa Weber. Esperamos que esse tema seja convertido para o plenário presencial e todos esses amigos da corte possam apresentar manifestação nesse processo, porque é necessário que esse tema seja julgado no plenário presencial. É o que eu tinha para mostrar para vocês sobre esse tema, que já está para ser julgado desde o dia 24/6/2024. Foi devolvido os autos pelo ministro Alexandre de Moraes, mas precisa que esse tema seja incluído na pauta de julgamento. Ou seja, infelizmente, esse tema está com o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele é o relator desse processo e ele também é o presidente do STF. Portanto, depende exclusivamente da vontade do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele disponibilizar esse tema, porque quem disponibiliza para julgamento é o ministro relator, e quem põe na pauta de julgamento é o ministro presidente. Ou seja, o ministro Luiz Roberto Barroso acumula as duas funções aqui nesse processo, de relator e de ministro presidente. Ele mesmo precisa disponibilizar e ele mesmo precisa incluir na pauta de julgamento para ser julgado. É o que eu tenho para falar para vocês. É importante a articulação no meio político, porque sabemos que quem manda realmente na justiça hoje, principalmente no STF, é o Senado Federal, porque o STF tem decisão política e o órgão mais poderoso no Brasil é o Senado Federal. Portanto, a importância de articulação junto aos senadores e mostrarmos para o mundo, mostrarmos para o Brasil, para todas as pessoas, a importância desse tema. Porque muda sobremaneira a qualidade de vida dos trabalhadores que trabalham em local insalubre. Se gostou do vídeo, dê o seu like. Se vocês entendem que meus vídeos têm relevância jurídica, que eu trago para vocês aqui o que interessa, mostrar para vocês justamente o andamento dos processos, da forma que está no STF. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, dar o seu like e ativar o sininho para vocês receberem novas notificações. Por hoje é só e fiquem todos com Deus. E eu vou ficar de olho no andamento desse processo. Qualquer novidade eu trago para vocês.